pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, sou head de conteúdo aqui da Alma DAO. E esse é o Web3Cast, podcast para você que quer saber tudo sobre o Web3. Esse é o primeiro episódio, tô com convidados super especiais hoje. E o nosso podcast, a gente tem duas playlists. A playlist Learning, que é mais introdutória, então a gente conversa ali sobre temas, né, e traz cases e projetos reais, né, de forma introdutória. E se você quer se aprofundar mais sobre os assuntos e ter ali um conteúdo mais aprofundado e mais avançado, você pode conferir na nossa playlist Expert. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, acompanhar todos os canais aí da Alma DAO. Bom, pra gente começar junto aqui comigo, tá? Pra liderar esse papo também sobre metaverso, tá aqui o Robson Arada, que é CMO da 2TM e Mercado Bitcoin e também é membro da Alma, né? Seja bem-vindo e vamos começar esse primeiro episódio falando de um tema muito legal. Sim, um prazer, em primeiro lugar, uma grande honra poder participar do primeiro podcast, do lançamento do Web3Cast, que é um projeto que a gente tem já trabalhado há bastante tempo, lidado com bastante carinho, planejado, encontrado o melhor momento, a melhor forma de ser democrático, inclusive, né? Acho que essa é a parte mais legal. Quando a gente cria essas duas playlists, a ideia é que a gente consiga também estar dentro do propósito da Alma, né? Que é conseguir trazer o mainstream para o tema da Web3, mas ao mesmo tempo falar com a comunidade dentro dos nossos experts, né? Então a ideia é que a gente consiga ter essas duas trilhas e gerar demanda e gerar suprimento para essa demanda também. Então, primeiro, é um grande prazer, é uma grande honra falar de um tema aqui de novo. Na minha opinião, e o meu convidado aqui corrobora desse ponto de vista, não existe especialista sobre esse tema. Na verdade, não existe especialista sobre o Web3. Na verdade, estamos todos aqui aprendendo e hoje a minha expectativa e o meu grande desejo é que a gente tenha uma conversa aberta e de muito aprendizado, sem cagação de regra. Essa que eu acho que é a parte mais legal. É a gente conseguir fazer de um jeito que todo mundo entenda, que todo mundo compreenda e todo mundo construa junto com a gente. Perfeito. E o metaverso dominou a mídia, né? E as empresas nos últimos meses, e de desfiles virtuais até, né, da indústria da moda, até o entretenimento com avatares virtuais. E hoje, para falar sobre o metaverso e Web3, tanto as oportunidades, os desafios, a gente tem convidados especiais, né? O Luiz está aqui com a gente, Luiz Gustavo Pacete, que é editor de tecnologia e inovação da Forbes e head de conteúdo da MMA Latam. Luiz, conta um pouco, né, da sua trajetória e por que você está aqui falando sobre metaverso. Queria super agradecer o convite. Robinho roubou meu bordão. Esse é o meu bordão. Não existe especialista em metaverso, mas depois eu vou explicar o porquê e tem muito a ver com a nossa conversa de provocação. Eu sou um jornalista que tem um pezinho em dois mundos, assim, o mundo do marketing, muito tempo de meio mensagem, olhando para o dia a dia das marcas, e o mundo da tecnologia e inovação. E foi por isso que eu comecei a falar de metaverso, escrever sobre metaverso, porque existe uma euforia, o hype está altíssimo, e as marcas, os creators, as empresas querem muito entender. Então, por isso que eu gosto muito desse assunto, mas sou um grande provocador e não existe especialista em metaverso. É ótimo, vai ter bastante provocação aqui hoje, né? E quem também tá aqui com a gente, né, super especial, é a Adriane Galisteu. A curiosa da mesa. A curiosa da mesa, dispensa apresentações, atriz e apresentadora. Eu tô muito feliz de você estar aqui no podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar nessa mesa. Rob, que eu tô conhecendo um pouco mais agora, a gente tá conversando bastante sobre esse assunto. Paceta, que prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite, eu sou curiosa. Se não existe especialista sobre metaverso, eu já me acho um pouco entendida, porque eu tenho feito reuniões com o Robinho. Então, assim, nessas reuniões, cada dia eu saio de lá achando que eu sei um pouco mais, que eu sei um pouco mais. E aí, de repente, eu vou entrar ali na internet e falo, acho que eu não sei nada ainda. Calma, tá difícil ainda. Eu saio da reunião achando que eu sei. Aí, quando eu vou mexer, eu acho que eu não sei. Então, é ótimo estar aqui, porque eu vou fazer esse papel da galera que está em casa, da galera que está ouvindo a gente, seja onde for, e que realmente está querendo, é curioso, quer saber, porque eu acho que nos dias de hoje não dá para não falar desse assunto, não dá para não saber um pouco sobre esse assunto, mas que realmente precisa dominar um pouco mais. Perfeito. E você está iniciando, né, nesse universo de metaverso e Web3. Conta pra gente como é que tá essa jornada e por que você está iniciando e indo para esse mercado, nesse universo. Eu acho que hoje o artista ele tem que estar em todas as plataformas possíveis, né? Quanto mais você conseguir se comunicar com as pessoas, não importa quantos anos essas pessoas têm, de onde elas são, que tribo elas são, mais importante para o artista. Se o artista não abrir a cabeça, não abrir o braço, não abrir se for tipo um polvo, sabe assim, que vai abrindo os tentáculos, você acaba se limitando. Isso tem uma coisa que um artista não pode ser limitado nesse capítulo. A gente não pode deixar de querer aprender. Ah, não, tô bem aqui, tô super confortável, tenho o meu programa, tô lá, tá tudo certo comigo, tá, mas falta muito ainda, né? Eu preciso estar, não pode pintar uma plataforma nova que eu já começo. Eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá. E eu acho que o metaverso, na minha opinião,
ele será. Ele não é que a gente já está vivendo, né? Tem muita gente já envolvida aí, já vivendo esse universo há muito tempo, nem é tão novo mais assim, mas não vejo como futuro, eu vejo ele agora já. Eu não consigo pensar no metaverso para daqui a alguns anos, eu consigo pensar no metaverso agora, e eu acho que quem não está agora, daqui a alguns anos é que não vai conseguir estar. Ou então vai chegar, mas vai chegar tarde, já vai estar rolando outro tipo de... A gente vai estar tendo outra conversa aqui nesse momento, sabe? Então, a sensação que eu tenho é que não só por curiosidade, mas como profissional é fundamental entender sobre o metaverso e estar lá dentro. Então, eu quero ter meu avatar, quero saber mais, quero poder proporcionar negócios ali, não só me divertir, porque eu gosto do game e tudo, mas mais do que isso, eu quero fazer com que isso vire verdade para mim e para os meus negócios. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre tenho, inclusive, ouvi falar bastante sobre isso, desse conceito. Para mim, quem chega antes vence. Essa, para mim, acho que é a grande questão. E você tem esse tracking record, né? Fala sobre o seu case do Twitter, por exemplo. Você foi uma das primeiras Foi a minha primeira plataforma. Exatamente. E você foi uma das primeiras a entrar também, né? Lá no landing stage do Twitter, você entendeu a plataforma, entrou e teve muito sucesso lá. Conta um pouquinho sobre isso. Foi onde eu mais ganhei seguidor no começo, né? Porque, sei lá, eu tenho quase 3 milhões no Twitter, mas eu tenho uma coisa, por ter muitas coisas, hoje tem que tocar muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando eu comecei a entrar nas redes sociais, a minha primeira rede foi o Twitter. Todo mundo já tinha o Facebook, já tinha... Eu não. Eu comecei com o Twitter e me diverti, aprendi, entendi, foi a primeira que comecei a mexer. E aí, no dia a dia da gente, a gente vai largando um pouco. Eu confesso que eu poderia ter muito mais seguidores no Twitter do que eu tenho, até pelo tempo que eu tenho de Twitter. Mas tem uma hora que você fala, gente, como é que eu faço para tocar tudo ao mesmo tempo agora? Como é que eu toco o Instagram, o Twitter, minha vida pessoal, minha vida profissional, a televisão? Agora tem o metaverso, eu estou totalmente dedicada agora, pensando no metaverso. Então, o que a gente precisa? De ajuda também, né? É tão bom poder fazer essas coisas com pessoas que sabem mais do que a gente, né? Sabe, é interessante que a Adri comentou um pouco sobre não ser algo novo, né? Eu acho que é importante você ser um early adopter, mas tirar a euforia é importante também. Muito. Porque a euforia, o hype, ela tira um pouco do seu olhar estratégico, Muito. né? E se a gente for olhar, a gente não está falando de fato de algo novo. Isso é importante. É analisar como eu vou entrar e como que isso faz sentido para minha carreira, para mim como artista, como creator. Acho que tirar um pouquinho da euforia ajuda na discussão também. Eu sempre tento simplificar de uma certa forma, que é assim, metaverso, na minha perspectiva, de novo, não tem certo, não tem errado, é o meu ponto de vista nesse sentido. Ele é um canal. Twitter é um canal, Instagram é um canal, redes sociais como todo é um canal, metaverso é um canal com as suas características. Uma característica imersiva, uma característica, dependendo se é um metaverso Web3 com economia aberta, que aquele valor monetário gerado lá dentro serve na vida real, mas ele não deixa de ser um canal. Ele é um canal mais sofisticado? Mas ele é um canal de comunicação. Eu acho que é um canal também, não sei, que demanda um pouco mais do que os outros. Sim. Né? Porque se você realmente quer viver nesse universo, você vai ter que ter um tempo disponível para ele. Não dá para ser tão pouquinho assim. Ele traz uma complexidade porque ele fala muito sobre comportamento. Às vezes a gente perde o foco quando a gente olha para o metaverso na tecnologia. É sobre óculos de VR, é sobre games. Não, o metaverso, ele espelha, a gente vai falar mais de Web3, né, o conceito, mas ele espelha uma nova ordem de transação, de comportamento, de relação com a comunidade, de relação com os fãs. Então tem muito de comportamento nessa conversa. Não, também. Isso a gente vai falar um monte nesse episódio. E aí você trouxe um ponto. É possível definir o que é metaverso? Vamos falar um pouco até para o pessoal que está nos ouvindo, essa playlist Learning, né? Então, o que é o metaverso? Como que a gente pode definir, Luiz? Eu gosto de dizer o que não é o metaverso. Acho Primeiro, metaverso não é algo novo. Assim, para quem gosta de teoria, em 1992, o Neil Stephenson, um escritor cyberpunk, no Snow Crash, já trouxe o termo pela primeira vez. Ele descreve ali um mundo virtual, de ruas virtuais. 92. Em 2003, a gente tinha o Second Life. Não estou falando que o Second Life é metaverso, mas o Second Life trazia imersão, interação, várias marcas, tipo Bradesco, Vivo, Coca-Cola, fazendo experimentação. Então, assim, o entorno do metaverso, as tecnologias, games, VR, não é algo novo. A gente está falando de conceitos que já estão aí há muito tempo. Os games já tem um tempo. Exatamente. Meu filho já joga um tempão essa vida fora da vida real, entendeu? E no caso do game, Drigo, eu estava falando, é sobre comportamento. Provavelmente teu filho dá mais valor pra skin de um personagem do que pra um tênis físico. Os presentes agora são todos assim. É isso. Minha skin, eu quero minha skin. Isso. Então tem esse primeiro ponto que não é. E outro ponto que não é. O metaverso não se resume
ao Facebook. E também não se resume ao óculos, tá? Quero Isso é falar ótimo, disso, porque isso a é gente, tem ótimo. gente que acha que o metaverso é aquilo que a gente assistiu no Big Brother, né? Coloca ali, vai para o seu universo do metaverso, coloca um óculos, esse óculos, ele te leva para uma outra dimensão, é fato, mas isso não significa que é um metaverso. Não. Exato. Pois é, e aí a Adriane tocou num ponto muito importante, que é a questão dos óculos. Até mesmo naquele filme lá do Player One, do Jogador 1, né, do Steven Spielberg, se eu não me engano, tem ali toda a representação ali do óculos, enfim. Qual que é a visão de vocês em relação a isso, ao futuro do metaverso? Como vocês veem isso? Até Tem pegando a um gancho necessidade? do Pacete, assim, só para tentar também, né? Vamos aterrizar aqui pro propósito da trilha. Tudo que você tem uma expressão de um avatar numa vida digital, ele pode ser considerado um metaverso. O metaverso ele tem diferentes níveis de complexidade, diferentes níveis de imersão. Né? Se a gente pegar hoje franquias de jogos bem famosas, como o Free Fire, o Fortnite, o próprio Counter-Strike, tudo que você tem uma expressão de uma vida de um ser humano dentro de um ambiente virtual, ele pode ser considerado um metaverso. Toma! Ele é uma Não sabia disso, expressão. não. Ele é uma expressão. A diferença é que o metaverso ganhou todo esse hype, essa notoriedade, porque de fato, quando você coloca um device imersivo como um óculos e você tem um avatar lá dentro e o seu avatar está tendo uma vida, uma experiência muito mais profunda por causa daquele device, você tangibiliza mais o conceito de metaverso. Mas quando você está falando de pessoas de uma geração mais jovem que a nossa, o seu filho ou meus próprios sobrinhos, que vivem lá com fone, um microfone... O próprio óculos. Não, o mas Vitório joga com óculos ou dele óculos, há um ou o tempo. próprio PlayStation ali, ó, o fone, o microfone, o PlayStation conectado com um monte de amigo, com o avatar dele ali, fazendo uma dinâmica de skins, tendo uma vida dentro de um universo virtual, aqui não é um metaverso. É que aí tá rolando essa confusão do tipo, pra ser o metaverso você tem que ter o óculos e tem... Isso, e por isso que restringe a discussão. Os Isso. óculos, os devices, eles são importantes para um tipo de experiência, mas não se resume a isso. Isso trava a cabeça um pouco, porque às vezes a gente está esperando a construção desse metaverso, desse mundo, em que todo mundo vai ser inserido nele por meio dos óculos. E isso não é realidade, Perfeito. porque não é possível. Minha mãe de 75 anos, que acabou de se digitalizar, ela não vai ter esse tipo de imersão. Mas ela pode estar no metaverso, ela Perfeito. pode estar representada. Perfeito, Pacete. Perfeito. E tem toda uma evolução, né? E crescimento ali da própria tecnologia para permitir tudo isso, né? E aí eu acho que é um ponto legal de a gente trazer. Qual que é a relação do metaverso e a Web3? Já que a gente está falando aqui de Web3. A relação, ela tem alguns pontos íntimos de relação, né? Porque acontece, a Web3, ela vem e ela ajuda a ampliar o poder de impacto de um metaverso na vida real. Por quê? Eu vou dar um exemplo de economia aberta contra economia fechada. Metaversos de economia fechada, que a gente chama. O Fortnite é um metaverso de economia fechada. Por quê? Ele tem uma moeda que chama V-Bucks, que você compra essa moeda e você só usa essa moeda naquele universo. E ela só serve para aquele universo. O V-Bucks você só transaciona coisas dentro do universo do Fortnite da Epic Games. Quando você vai para um metaverso de Web3, um Decentraland, por exemplo, existe um token, né, que é um token de utilidade que você tem desse metaverso, que você compra, que é o Mana, tá? É o nome do token, que ele é baseado na plataforma da Ethereum, que aí vão entrar num técnico que não vale a pena, que é o RC20, por aí vai. Mas esse token, o que ele faz? Ele te possibilita fazer as transações dentro daquele metaverso, comprar skin, comprar terreno, trocar favores, o token vai te dar acesso a um determinado espaço, etc e tal. E qual que é a grande sacada? Por que a Web3 está dando uma revolucionada no metaverso? Porque aquele token, ele é listado numa corretora, em N corretoras, numa blockchain, em exchanges, e ele tem valor monetário real. Então aquele token, de acordo com a evolução do metaverso, se aquele metaverso está sendo bem utilizado, o token está sendo comprado, tem demanda e tem procura, ele tem uma capitalização, ele tem valorização, e você, por ser um token holder, por ser um detentor daquele token, você pode ter o uso daqueles tokens que você compra para aquele metaverso e no medium long term, você ainda pode ter valorização real daquilo. Mas eu só posso usar esse token no Centraland, por exemplo. Num primeiro momento, sim. A gente está começando a criar um conceito que chama a gente começar a construir diferentes interoperabilidades entre redes, mas a diferença é que o token mesmo Mana que você tem no Decentraland, você tendo isso na sua carteira, na sua wallet, na sua exchange, cansei do Decentraland, eu tô precisando de dinheiro, o meu token valorizou X%, eu posso resgatar aquele dinheiro e transformar ele em moeda fiduciária na minha conta. Então, aquele token que é virtual... Mas, por exemplo, eu posso trocar de mundo? Posso trocar essa moeda por outra moeda e trocar de mundo? Perfeito, pode. Então, dentro da mesma corretora, você tem lá o token da Mana do Decentraland.
Aí você quer trocar por Ethereum para usar o CryptoVoxels, que é um outro metaverso. Você pega aquele token, converte em Ethereum e a partir daquilo você vai para outro metaverso. Então, essa é uma diferença real, né? Deixa eu dar um exemplo de Web 2 e Web 3 que a gente tem muito a ver com Creator Economy. Quase 6 milhões de seguidores no Insta. É pesado o que eu vou te dizer agora, Dri. Os quase 6 milhões de seguidores da Dri, em tese, não são da Dri. Assim, os dados, a informação dessas pessoas tá na mão de uma companhia. Né? Por mais que tenha uma monetização, tenha toda uma construção, tá na mão de uma companhia. Na Web3, isso é sobre comunidade. Perfeito. Por isso que quando a gente fala de metaverso, a gente fala muito sobre Creator Economy, de dar independência ao criador. Então, assim, esses seguidores que não são meus, eu posso ter um NFT que vai estender o meu alcance. O que a Adri estava falando no início, de novas plataformas, novos pontos de contato. Essa é a diferença. Quando você fala dos ambientes murados, fechados, o que o Creator tem hoje está na mão de grandes empresas. E aí, só um ponto aqui... quando eu falo do Facebook, do Meta, a gente às vezes fica esperando que vai existir esse metaverso com a mesma lógica do Facebook, que vai concentrar muita gente, muitos dados, muita audiência para eu ir lá como marca e investir. Mas será que vai acontecer isso de novo? Porque a gente está olhando para uma descentralização, né, para comunidades. Então aqui tem um ponto muito importante também. Talvez até aconteça, mas acho que o esperar para entrar, ou esperar alguma coisa acontecer, ou eu acho que você já tem que estar. Eu acho que é uma plataforma que chega e que você tem que estar. Faz parte já do nosso game, do nosso dia a dia. É assim que eu penso. E acho que tem uma coisa curiosa, desculpa aqui cortar, não sei nem se é esse assunto nesse momento, mas o fato de você poder experimentar uma vida que pode ser você ou não. Você pode criar uma nova vida, você pode criar uma nova experiência. Para um artista é sensacional. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que muda para o artista? Acho que tem alguns pontos importantes, sabe? Primeiro, pela diversão, claro. Segundo, pela questão contratual. Às vezes você tem um monte de contrato na vida real que você não poderia estar num lugar falando de um jeito com determinadas marcas. Se você tem uma outra vida, você pode sim viver essa experiência. Então, acho que como artista te abre um espaço e um campo maravilhoso de trabalho. Uma extensão da sua personalidade ou não. Ou você cria aquela que você sempre sonhou e que está bem distante de você. Eu acho isso genial, entendeu? Acho que lá... aquela festeira e, na verdade, você é bem caseira. Sabe? Eu quero ser exatamente o oposto do que eu sou. Como é que é poder ter essa experiência de viver uma vida que não tem nada a ver com a minha? Olha que delícia. Como é que eu seria, fisicamente, inclusive? Quantos anos eu tenho? O que eu faço? O que eu posso... Porque acho que nesse mundo não tem limite, então... Que delícia, sempre o meu sonho foi poder me teletransportar, né? Voar de repente. Então eu posso voar, olha que delícia, eu posso ter asa. Exato. E isso é legal porque tá escalando, tá ampliando teu alcance, tanto do ponto de vista de artista, de experimentação, né, de persona, mas de negócio também, claro. Né? Dos contratos que você vai fechar. E o comportamento do metaverso, quando a gente fala de avatar, tem muito isso, assim, é sobre ser o que você não é, o que você não pode ser na vida real, o que você pode ser nesse universo, é experimentar. Tem um lance de narrativa aqui que é muito legal também, super. Muito legal. Não, e aí, complementando, artista com marcas, que é um pouco da minha praia, e vai até a dica para as marcas, que não adianta você querer pegar dentro de um metaverso e replicar uma ação trivial da vida real. Exemplo bobo. Eu sou uma marca de roupa. Eu vou dentro de um metaverso e tenho um stand da minha marca lá dentro. Um stand com uma arara. Como é na vida real. Gente, não. Você tem que ter um disco voador com os extraterrestres usando as suas roupas. Usar na criatividade. Usar na criatividade. Essa foi pegando o gancho da Adri. Essa é a parte mais legal. Você como marca, como criador, como artista, influenciador, você tem que pegar aquilo e falar como que eu crio uma hipérbole disso e crio a possibilidade que o digital me dá da renderização de uma vida que eu não tenho na vida real. Essa é a grande sacada. Você ir lá e fazer uma coisa completamente pirada, maluca, fora da caixinha, porque aquele ambiente possibilita fazer isso, a vida real, não. Pelo menos por enquanto, né? Eu tô lembrando da Olivia Melchior, ela já fez a segunda edição do Brasil Immersive Fashion Week, né, um desfile totalmente imersivo, e ela falou muito sobre isso comigo. Se você vai vender um tênis, traz o Jordan para vender o tênis, não vai replicar um atendimento comum, tem muitas possibilidades. Mas só rapidinho um gancho de marca que você estava falando, eu tenho um case que eu me debrucei muito, que é o Havaianas no Fortnite. Uhum. Havaianas precisava vender sandálias licenciadas no Fortnite e criou uma ação criou uma ilha no Fortnite. Do ponto de vista estético, é lindo, a ilha é linda. Mas própria Havaianas olhou e falou assim, ilha num jogo em que você tá com os amigos num combate, será que faz sentido? Tem um lance aqui de narrativa de marca, né? Será que uma ilha ou uma loja replicada nesse universo faz sentido?
A gente tá vendo que não, né? Tem um desafio de narrativa muito forte. Assim, como que eu vou trazer uma narrativa que seja orgânica, né? E até viajando aqui, pegando o gancho na improvisação. Pô, o Fortnite tem a brincadeira de você descer dos asa deltas lá, com aquelas coisas que você voa. Faz um chinelo gigante, você se apoia no chinelo e desce ali, entendeu? É esse tipo de hipérbole que a gente tá falando, entendeu? Agora, olha o papel da Adri e da extensão dela nesse contexto. Assim, o quanto que ela pode contribuir nas narrativas com essa ideia do artista e da narrativa. Isso é muito legal. E tem uma coisa que também que eu acho genial, é democrático. Apesar dele ser complexo, é um mundo que cabe todo mundo. Se eu quiser ser minha skin, quiser ser bem mais velha, quiser sair completamente fora do padrão, de qualquer tipo de, apesar de eu ser contra, acho que não tem padrão, mas quero sair completamente fora do que as pessoas esperam, eu posso. Então, olha que delícia poder navegar num universo livre, realmente livre, porque ainda é. Eu não sei se será assim daqui a um tempo, como tudo muda, né? As regras chegam, mas por enquanto ainda é um universo que cabe viajar, e você pode realizar. A sua viagem vira verdade. Isso é muito legal. Que é muito legal esse ponto. Eu vou trazer um ponto de vista aqui de um nerd convicto, tá? Eu jogava RPG quando era moço, quando era criança, adolescente. RPG é a tangibilização hoje do que é o metaverso. O RPG, que é o Role Playing Games, é um jogo de tabuleiro que você tinha um personagem e você tinha uma atuação dentro de um universo. Só que era tudo na imaginação e com dados. Dadinho mesmo, tipo, dado que você joga pra ver se as coisas dão certo lá dentro da dinâmica do jogo. A diferença é que a tecnologia, a internet e os features trazem, os hardwares e os softwares trazem pra gente você ter aquela mesma imaginação sendo tangibilizada de forma quase que física, virtual pra você conseguir viver uma outra vida, um outro universo. Então, de novo, o metaverso do passado, pros mais velhos como eu, o RPG era um grande metaverso. Só que hoje ele está tangibilizado pela tecnologia, sabe? Quando eu falei do Second Life, isso é legal você trazer esse exemplo. Quando eu estava falando do Second Life, quando eu estava falando que não é algo novo, você pode olhar para trás para ver o que tinha ali de aprendizado e aplicar. O que eu vejo muitas vezes aqui, eu vou falar de marca, né? Um território. As marcas, às vezes, elas estão fazendo algo achando que é absolutamente inovador, absolutamente disruptivo, para usar a palavra. E pronto. Isso, né? E não é. E aí você tá replicando, às vezes, uma lógica que é uma lógica super tradicional, né? Então, é importante ter esse olhar também, né? Total. E a gente falou aqui, né, de avatares, enfim. Como que ficam as redes sociais em relação a isso? Porque hoje a gente tá vivendo, né, que até a gente tava discutindo a respeito. Hoje a gente tem as redes sociais na Web 2, enfim, e a necessidade do ser humano de compartilhar, de interagir, de trocar ideia, de mostrar o que tá fazendo, enfim, ela ainda vai existir. Como que vocês imaginam as redes sociais? Vai ser algo híbrido com o metaverso? A gente vai ter os avatares? Como que vocês imaginam que vai ser essa interação? Eu tenho uma opinião de algo que eu já tenho visto que está acontecendo, que está sendo uma grande tendência. Eu enxergo hoje as redes sociais como um canal de distribuição do que está acontecendo no metaverso. Eu vou dar o exemplo do Zepeto. O Zepeto é um metaverso que está bombando entre os geração Z, geração A, que você faz dancinhas com o seu avatar, e você tem um click to share direto para o TikTok. E você, dependendo do algoritmo, de como o algoritmo está te pegando lá dentro do TikTok, você está mais vendo dancinhas de Zepeto do que dancinhas de pessoas. E isso tem dado um poder de empuxo de audiência para o Zepeto muito grande. Então, eu acho que uma das formas das redes Web 2 se integrarem aos metaversos, seja ele Web 3 ou não, é você criar formas de conexão onde o que você faz ali vira um short, vira um vídeo, vira qualquer coisa que você compartilhe depois numa rede social. Enquanto não tiver nenhuma nova grande rede social Web3, eu acredito que as redes sociais como elas são hoje, elas vão ser canais de distribuição para falar para esse mundo intermediário entre o Web 2 e o Web 3 o que está acontecendo lá dentro desses metaversos. O que você acha? Muito legal. Eu queria dar uma opinião já fora da web, nesse caso. Você sabe que a rádio, quando chegou a televisão, a rádio, todo mundo falava, acabou a rádio, né? Não tem mais espaço para a rádio. Agora chegou a televisão, ninguém mais vai ouvir rádio. E assim, aos poucos, a rádio foi se adaptando, a televisão chegou e a rádio não acabou. Aí, quando chegou a internet, todo mundo acabou a televisão. Agora acabou a televisão, esquece. Não, a televisão pode até ter perdido muito, pode estar nadando, mas ela vai sempre existir. Ela não vai deixar de existir porque chegou a internet. Ela vai se readaptar e a gente vai continuar tendo a rádio, a televisão e a internet. Aí, de repente, chega a web, chega o metaverso. Não, então acabaram todas as outras redes sociais? Não. Eu acho que é mais um canal. Então, eu concordo com você, Robin. Eu acho que tem uma relação da gente
conseguir olhar para isso de uma forma diferente, por outro ângulo, né? Acho que é fato, talvez até ter uma segunda vida fato, mas uma coisa não apaga a outra. E pode até potencializar, né? Exatamente. A gente vê as redes sociais com os programas, com os reality shows. É uma né? soma, é algo uma a soma. mais na nossa vida, é mais uma forma não só de se comunicar, não só de trabalhar, não só de espaço, não só de ganhar dinheiro, mas de se posicionar nesse mundão nosso aí. E qual que é a sua visão? No caso das redes sociais Web 2, elas são muito importantes agora, inclusive do ponto de vista de negócios, porque tem um grande desafio, voltando para as marcas, como que eu converto? É muito legal fazer uma ação dentro de uma plataforma, mas como que eu converto, como que eu transformo isso em vendas, né? A rede social hoje, da Web 2, ela serve como uma forma de lead, né? Você leva para o Instagram, você leva para o Shop, você leva para outras possibilidades. Então tem esse potencial, principalmente quando a gente vai falando de live e-commerce e outros pontos. Mas tem um outro olhar, quando a gente fala de metaverso e redes sociais, que é um pouco das redes sociais não óbvias. Às vezes, a gente, vamos supor, Fortnite, muita gente olha o Fortnite somente como um game. Ele é uma baita rede social. Né? O Discord, uma forma de comunicação entre gamers principalmente, foi descoberto pelo mainstream durante a pandemia. Então, assim, existem muitas redes sociais que estão rolando que às vezes a gente não alcança como empresa. Eu tô fazendo social listening, eu sei que eu tô entendendo o que tá sendo tendência porque eu tô monitorando o TikTok. Não! Assim, você sabe o que está acontecendo dentro de cada camada, de cada comunidade, de cada jogo. Então tem uma complexidade aqui nessa discussão de rede social muito louca também. Falando em marcas e empresas, eu ainda percebo, primeiro que eu percebo é que eles têm curiosidade, querem saber, mas tem muitas que têm medo ainda. Falam, não, eu estou ouvindo falar, mas eu não sei direito que botão apertar, então eu prefiro recuar. Isso é uma coisa que tem acontecido. As pessoas, estou falando de pessoas físicas, não, estou falando de marcas grandes, que já, na minha opinião, deveriam estar traçando planos para estar, mas estão apavoradas. Por que será? É um ótimo... Porque, assim, quando você perde alavancas de controle, principalmente para marcas muito grandes, você acaba criando uma sensação de muito risco. E as marcas grandes, eu vim de uma marca muito grande, né? Hoje eu estou numa marca de Web3, mas eu vim de uma marca muito grande. E com muita razão, eles têm muita reputação, muito receio de algumas coisas como acontecem. Mas aí eu vou falar algo que eu falava lá e eu vou continuar falando para todo mundo, para quem quiser ouvir. Não tenha medo, vai dar merda. Sempre vai dar merda. Esse é o meu ponto de vista. Sempre vai dar merda. Claro. Você tem que estar preparado porque vai dar merda. Hoje não tem uma forma de controle de risco. Eu vou falar um negócio super sério agora. Aconteceu recentemente casos de assédio de menores dentro do Roblox, que é um metaverso. Cara, como que você vai impedir nesse exato momento de entrar um maluco lá e começar a conversar com as crianças? Tem que ter alavancas e métodos e maneiras de coibir isso? Tem. E são conforme as coisas vão acontecendo que isso vai sendo coibido. Eu acho que o papel das marcas, inclusive, ele entra muito forte num papel também de ser um embaixador dessa educação. O embaixador das melhores práticas. A marca tem que chegar e falar assim pros filhos, ou pros pais, ou para a sociedade em geral, que tudo tem limite. Como é que você faz isso? Como é que você não faz? Que tipo de alavancas você tem para ter segurança? A marca ela pode ter um papel protagonista nisso. E ainda pegando um pouco de carona no vai dar merda, tem muita gente perdendo dinheiro, né? Colocando dinheiro no lugar errado, comprando uma moeda que não faz o menor sentido, caindo em vários golpes. Isso tem acontecido e a gente, pelo menos eu estou sendo impactada direto com essas notícias. Total. E o que isso faz? Afasta ainda mais. Exato. Né? E faz com que as pessoas... ao invés de procurar um caminho certo, tenham medo daquilo e comecem a evitar. Inclusive, a gente conversou sobre isso no nosso episódio de criptomoedas também com o Isaac e com o Vitor. A gente falou, né, sobre como, né, não cair nos golpes e nessas promessas de ficar rico, né, da noite pro dia, enfim. E eu acho que vocês tocaram em um ponto muito interessante. E aí eu queria ouvir a sua opinião, Pacete, a respeito de tudo isso que a gente falou e sobre essa visão de que o metaverso também traz a realidade que a gente vive hoje. Só um ponto antes sobre essa questão das marcas. Há 3 anos, Dri, a gente estava discutindo, assim como a gente está discutindo o metaverso agora, no mundo do marketing, a gente estava discutindo, e os games? Assim, o que eu vou fazer nesse mundo? E nos últimos 3 anos teve um boom de marcas entrando nos games. Eu, particularmente, acho que tem que testar, tem que experimentar. Tem uma galera mais puritana ali que não, tem que entrar no longo prazo, mas eu gosto disso. Só que os games, eles trouxeram muito ensinamento disso.
racismo, misoginia, transfobia, tudo essa coisa ruim que a gente tem que combater aqui no mundo físico, ela também estava nos games. Sem contar que a gente tinha muita discussão. O game é violento, o game tem arma. E aí a gente foi evoluindo nessa relação, o que o Robinho estava descrevendo ali, o brand safety, né, que é garantir a segurança de marca. Os games, eu acho que eles trouxeram muito repertório para as marcas. Isso vai ajudar muito quando a gente fala de metaverso. Mas também concordo, assim, muita marca hoje olha com essa lente, né? A gente teve há alguns dias uma matéria falando de um estupro dentro do metaverso. Muitas vezes isso assusta uma marca, do tipo, nossa, o estupro no metaverso. O estupro ele vai acontecer em qualquer plataforma, porque você está espelhando um problema da sociedade, claro, né? Então, às vezes, a conversa ela não pode se limitar a isso. E tem muito isso, assim, eu acho que quando você pega fragmentos e você não olha o todo, você acaba aumentando um pouco desse medo, né? E aí, essa pergunta que você coloca, isso é muito importante, porque quando a Adri falou sobre você poder ter um mundo de liberdade, de ser o que você não é, você tem um outro lado também. A gente risco, né? Tem um risco e a gente vai espelhar todos os problemas. E potencializados também. Total. Porque... Gente, a gente vive isso. Eu apresento o reality show. No reality show, qual é o controle que você tem daquelas pessoas ali dentro trancadas num universo que não deixa de ser um universo paralelo ao Total. nosso. Eles estão dentro de uma sala, a gente fecha aqui a porta e vão ficar 3 meses só nós aqui agora. Você vai ver, a gente vai se descobrir muito diferente do que a gente é. Sim. Porque você não tem esse controle e nós não teremos esse controle, seja na vida real, seja no metaverso. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas que vão acontecer. Eu acho muito difícil a gente querer controlar. Né? Olha, eu como mãe, por exemplo, quando o Vitório começou, há um tempo atrás, brincar no Fortnite, eu falei, não. Adri, tem quantos anos? Ele tem 11 agora. Mas quando começou o Fortnite já faz um tempo, eu falei, não, você não vai brincar de sair matando as pessoas, você não vai brincar disso, que eu não quero que você jogue isso. E aí ele falou, não, mãe, eu queria te convidar para ver. Não sai sangue. Foi a primeira coisa que ele falou. Aí eu falei, não sai sangue? Eu já falei, Eu falei, não sai sangue. Eu falei, não, que diferente, como é que é? Aí sentei para assistir. Vamos lá, então. As armas são diferentes, mãe. Não é assim do jeito que você está pensando. Tem uma coisa diferente. E aí ele falou, aqui eu posso ser uma menina. Eu falei, como é que é isso? Que negócio é esse? Aí você começa a entender, aí você percebe que você está tendo uma aula com seu filho. Então, ao invés de falar o não que eu falei, pelo menos eu tive a chance de sentar do lado dele e acabei me apaixonando pelo jogo e jogo junto com ele. Né? E assim, a liberdade que ele tem de ter uma skin feminina, dele escolher ser uma pessoa diferente lá dentro, e cada hora ele escolhe, ele brinca de um jeito, ele é uma figura diferente lá dentro, faz dele uma criança muito leve. Ele não tem nenhuma relação com guerra, nenhuma relação com arma, mas é tão curioso, porque o primeiro momento foi um não ignorante da minha parte, foi um não de não conhecer, o não do não, pelo amor de Deus, brincar de matar, não. E de repente eu vejo um menino doce, que o Vitório é super doce, e se diverte com aquilo de um jeito tão leve. E ele pode, de vez em quando, ele está lá, como mulher jogando. Hoje eu vou jogar como ela aqui. Você é ela, coloca o nome. É tão legal de ver isso, sabe? É um momento tão diferente da nossa... Provavelmente você virar para ele e perguntar, filho, o que é metaverso? Provavelmente vai virar, oi, do que você está falando? É isso? Porque é orgânico para ele. Ele está orgânico. inserido nesse mundo. Não, e acho que ele tem esse poder, acho que é muito legal o que você falou dele, porque ele tem esse poder, né, esse tipo de interação digital, virtual, de ajudar a educar as novas gerações a resolver problemas históricos também, de quebrar barreiras. O fato Muito dele poder mais. jogar um avatar feminino hoje e não achar que isso é um problema. Se fosse na minha época, Isso ia ser um tá nó. jogando com o avatar de menina. Não, hoje você joga isso, você cria uma normalidade que deveria já ser normal há muito tempo e você educa as novas gerações a não terem preconceitos e barreiras já desde cedo. Tão legal É isso. muito legal. Esse E sabe é um que papel tem- muito importante Total. do metaverso e da internet, da web, na nossa vida Não, mesmo. da própria diversidade, né? Porque a partir do momento que você está em ambientes virtuais, que você pode ser verde, amarelo, azul, preto, branco, cor de abóbora, rosa, seja lá o que for, Ninguém vai te julgar por isso. na vida real Tá- você tá vai vendo? acabar Ó, tirando essas barreiras, Tá entende? vendo? A gente expandiu. A gente estava falando do caso de machismo, de racismo, e a gente foi para um lado de educação. Quando você Olha expande, que você vai legal. para o lado positivo também. É isso. E tá tudo junto. E fora que tem todo um contexto, esses dias eu tava vendo uma prima minha que é mais nova que ela joga Minecraft. E ela falou assim, não, porque eu quero ser arquiteta. Porque eu já tô fazendo aqui os meus prédiozinhos, meus castelos aqui, eu quero inclusive ser arquiteta no Minecraft. Então olha só a percepção de oportunidades que as crianças incrível. e os jovens podem ter, e isso no futuro, porque assim, o metaverso ele vai criar novas profissões, vai criar novas funcionalidades, enfim, funções no trabalho. A gente tem, por exemplo, hoje designers 3D que criam, né, ali, por exemplo, né, roupas, por exemplo, do desfile lá das lojas Renner, por exemplo, o desfile virtual. Então você tem várias aplicações ali
né, a criatividade rola solta. O que você acha disso? Você mencionou o design 3D, eu gosto muito desse exemplo. Lá na Renner tem um design chamado Caire Moreira. Inclusive, ele é preto, né? Isso já é importante, porque a gente está falando de uma faixa de inclusão dentro desse novo mundo. E eu converso muito com ele. Ele entrou na Renner trabalhando como designer. Ele tinha as funções básicas do designer. Hoje, ele experimenta, ele desenvolve as narrativas para a Renata, que é o avatar da Renner, e ele tem na pessoa física um outro projeto. Se existe um metaverso, ele é a profissão do metaverso. Esse é um outro ponto importante. Às vezes a gente fica esperando, né? Qual é a nova função do metaverso? Ou qual é a nova profissão? E já tá aí, né? E ela não tá pronta, ele foi se desenvolvendo. Ele está sendo, né? Está sendo. Hoje ele tá trabalhando com Avatar, daqui a pouco ele vai estar trabalhando com outra coisa. Quando eles lançam coleção em cápsulas, por exemplo, tem uma parte específica que é só pra Renata. E isso é muito legal. É muito sobre experimentação também. Total. Então, quando a gente fala de profissão, às vezes a gente espera algo pronto, né? Não, tá em formação. Eu acho que essa palavra espera não combina com o metaverso. Não combina. Não, tá em formação e tem muita coisa que já tá acontecendo e muita coisa para acontecer. Vou dar um exemplo. Hoje, um dos designers mais procurados e cobiçados do mercado são aqueles que sabem trabalhar na engenharia de Unreal. Unreal é um tipo de linguagem que é daquele jogo antigo que chama Unreal Tournament. Ele se tornou hoje a linguagem mais sofisticada para a criação de experiências 3D. Ou seja, ele é um engine que você trabalha programando em cima dele em 3D, né, sendo bem simplista no que eu estou falando, e ele hoje é um dos grandes backbones dos metaversos ou de avatares que querem ser construídos dentro de uma nova tecnologia. Tem meia dúzia de pessoas que sabem fazer isso. Né? Então, existe assim, um mar de oportunidades dentro da parte tradicional, dentro de novas plataformas e coisas no futuro. Vou dar um exemplo de... Eu estava vendo um estudo futurista e que eu estava até discutindo com um parceiro, que a gente estava entendendo, vislumbrando as profissões do futuro, do metaverso. Tem uma que é quase como se fosse otimizadores de aplicativo, de SEO de metaverso. O que é SEO? É você ter uma lógica técnica para você otimizar o seu metaverso como se ele fosse um aplicativo, para ele aparecer primeiro e mais relevante em buscas de lojas de metaverso. Porque eu vislumbro que no futuro, como você tem uma loja de aplicativo, uma Apple Store ou uma Google Play, você vai ter uma store de procura de metaversos. E você vai ter que ter um trabalho de otimização do seu metaverso para ele aparecer em melhores resultados de buscas. E já tem isso, já tem vislumbres disso acontecendo. Gente que sabe programar wearables, porque vai ter uma integração entre o que você veste com metaversos muito forte. Programadores neuroespacial, para você conseguir ter uma linguagem de programação que considere espaço em multidimensão para você conseguir fazer as experiências dentro de metaverso. Então, já tem um monte de experiência acontecendo aqui agora e tem uma porrada de experiência nova acontecendo no futuro. Por várias vezes a Adri falou sobre você pelo menos adentrar esse mundo para estar preparado, né? Esse é um exemplo muito claro. Seja como creator, como empresa, olha a complexidade que você trouxe. Assim, gerar repertório desde já vai fazer muita diferença. Total. Muita. Por isso que eu falei que o espera não combina. Tá na hora de ser, tá na hora de estar, tá na hora de se aventurar ali, mesmo sem saber, começar a correr atrás para saber. Total. Porque dá para saber, né? Exatamente. E a gente tá vendo a aplicação, né, do metaverso para diversos segmentos e outros negócios e outros segmentos que muitos ainda têm dúvida de onde que vai parar. Eu dei o exemplo, tava dando aqui anteriormente, que eu tava com uma amiga esses dias e ela é dentista. E aí ela falou que lá no consultório dela entrou uma menina explicando o que era metaverso. E ela só perguntava, tá, mas o que eu vou fazer lá no metaverso? Não, você pode ter sua clínica, você pode atender as pessoas, você pode fazer um monte de coisa. Ela, não, mas o dente é real. Como que eu vou fazer isso? Não tem metaverso que vai dar conta disso. E aí eu queria ouvir a sua visão, porque você trouxe um ponto importante em relação a isso. E esses outros, né, segmentos, medicina, odonto, enfim? Isso é um ponto muito legal, que ele conecta com muito que a gente já falou aqui. Primeiro, a gente está muito no entretenimento, nos games, creator, música, mas assim, as tecnologias do metaverso já são realidade na indústria, no design, na engenharia há muito tempo. Né? Você colocar um engenheiro numa planta petrolífera é uma tecnologia imersiva. Mas falando especificamente sobre saúde, eu estava conversando com a diretora de marketing do Einstein. O Einstein tem um propósito de olhar a medicina, não agora a telemedicina, assim, tipo 5G para lá. E ela estava falando muito, a gente testa a essência do metaverso, por exemplo, um paciente que tá ali numa situação e está em casa, assim, se eu vou construir ali um consultório, um quarto para ele, eu tenho tecnologias para colocar um médico ou uma médica para falar com esse paciente. No caso do dentista, tem tantas funções que você não precisa estar ali na cadeirinha,
né? Claro, você vai chegar uma hora que você vai precisar fazer o canal e tal, mas tem Mas a gente espera não ter dor de dente no metaverso. Né? Exatamente. Ah, não, uai. Não Essa dá, parte né? eu quero pular. É o que você Deus falou da nossa livre, liberdade. Só faltava essa agora, a gente voando lá com dor. Não, deixa a dor dá. pra cá, pro mundo real. Lá não quero ter dor, não quero ter tristeza, não quero chorar. E você pode reduzir, tem um lado preventivo, mas você pode colocar ali um dentista em contato com uma pessoa no mundo virtual. E isso não só é possível, como é muito necessário por vários aspectos. Mas é isso, assim, a conversa de metaverso, ela não se resume a entretenimento. É sobre engenharia, é sobre indústria, é sobre design. Agronegócio nos ensina muito sobre metaverso. Não, eu posso até pegar o exemplo dela, também de novo aqui, brainstormando, viajando. Ela poderia ter um tipo de palestra, interação visual dentro do metaverso que ela tem Pra tirar o medo das pessoas da vida real, do dentista. Tem uma boca gigante que ela explica como passa fio dental, com uma gengiva gigantesca e o fio dental passando ali para ela explicar para as pessoas como você faz care dos seus dentes, sabe? Então, dá para você, de novo, ir muito além, porque você cria umas experiências diferentes. Tem que pensar fora da caixa. Essa talvez seja a grande dificuldade da gente, porque a gente, como você falou no início, você falou, a gente fica achando que tá muito moderno, que tá acertando, que tá arrasando. Só que não, né? Cada vez mais parece até a sensação que a gente tem no mundo real que a gente tá andando para trás, muitas vezes, né? Então, pensar fora da caixa é fundamental para que a gente consiga montar um avatar, que é uma coisa simples. Até na hora de montar um avatar, a gente fica pensando, não, mas se eu trouxer mais perto da minha realidade, pode ser que... Isso é uma dúvida real, tá? De um artista. Eu venda mais. Não, mas eu não quero ser perto da minha realidade. Eu também quero poder ser o que eu não sou ali. Mas e aí, isso vai fazer muita diferença? As pessoas não vão me reconhecer? Será que eu posso agregar a minha fama ao meu avatar? Tem 500 dúvidas. Para criar um avatar, que é uma coisa simples, não é tão simples assim. Você fica pensando, eu posso ter mais de um? Posso ter 2 tipos de avatar? Então, de repente, um que vai falar de um jeito para um público e outro que é o meu sonho, sabe assim? Então, você fica na dor. É muito difícil, gente. Acertar o cu da mosca não é fácil, não. Mas tem um lance legal aqui, e aí eu acho que é um argumento, principalmente para quem está em empresa, que tem um dia a dia, que precisa lidar com budget, com orçamento. Essa discussão, ela é cross-indústria. Assim, se a gente está falando aqui de uma revolução que tem a ver com a Web3, com uma nova ordem de transação e tal, ela é sobre todas as indústrias. Ninguém vai passar longe disso. Então esse é um argumento também. Não é só no jogo, não é só na música. Tem uma discussão sobre, não necessariamente diretamente sobre o metaverso, mas sobre esse mundo imersivo em vários segmentos. Isso é importante também. E para diferentes impactos, né? Para diferentes objetivos e funções. Esses dias eu estava vendo o trabalho da Gerando Falcões lá com o Metaverso Social, né? Da Roblox. Favela X, da Roblox. Ele já tem um trabalho lindo aqui, Ele né? já No tem mundo um real já é trabalho maravilhoso, né? incrível, né? O Edu Lira aqui, né? Na vida real, digamos assim. E lá criou outro também trabalho incrível de impacto, né? Então, diferentes aplicações. E aí, eu queria agora voltar um pouco para o assunto de avatares, que eu acho que a gente tem muito a falar sobre avatares. Paciente, queria que você contasse um pouco a sua visão sobre alguns cases que você acha legal e sobre essa constância, né, que a gente até comentou aqui anteriormente, da narrativa desse avatar e toda a construção de estratégia. Da personalidade do avatar? Da personalidade, do que teria, o que não teria, como é que é a sua visão? Eu gosto de falar, a gente sempre usa a Lu do Magazine Luiza como muitos exemplos para muita coisa, mas quando a gente fala de metaverso e avatares, eu acho que ela é um caso muito consistente. A Lu, ela tem 19 anos, assim, como projeto e como evolução. A gente tá falando de consistência. Ela não depende de plataforma. Assim, ela bomba no TikTok, ela bomba no Instagram, no Tinder. Ela não depende de plataforma. Ela tem narrativa, ela conecta com uma máquina de vendas, ela converte. Então, assim, eu gosto de olhar, por exemplo, da Lu, e não tô dizendo que ela em si é um metaverso, mas se existir esse metaverso que a gente tá falando aqui, né, um mundo que concentra muita coisa, quem tá mais preparada do que a Lu como presença, assim, tudo que ela representa. Mas aqui tem um lance sobre euforia. É um trabalho de quase 20 anos de muita consistência. Assim, quando a Lu foi criada, ela foi criada como uma assistente para ajudar no atendimento. Não era pensando para estar num game ou numa rede social. E olha que quem sai na frente tem só a ganhar, né? É exatamente o que você falou. Exatamente. Ela surgiu para suprir uma necessidade do saque. E olha o que ela virou, assim, ela é a maior influenciadora virtual do mundo, assim, passando de longe a Barbie, por exemplo, isso é recente. Então, esse é um exemplo muito interessante. Tem esses dias eu estava fazendo uma matéria sobre inteligência artificial e tem uma empresa de marketing que tem uma plataforma e a plataforma identificou a Lu como um creator humano.
assim, tem um lance de humanização também. Mas só para fechar, Lu, o Robinho tava falando, quando a Adri trouxe o lance do brand safety das marcas, é o oposto no caso da Lu, porque a Lu, ela dá controle pro Magazine Luiza. Ela já é a marca. E ela dá o controle da narrativa. Então, assim, é claro que quando eu vou para um ser humano, eu tenho todo o risco ali. No caso da Lu, eu tenho o controle. Mas a própria Magazine Luiza abriu um espaço de risco porque a Lu, ela se posiciona, ela tem causas. Mas esse lance também do controle é muito importante. Então tem várias coisas aqui. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quer estudar metaverso? Olha para a Lu, olha para essa consistência, né? E o quanto que tá ligado a uma estratégia também. Perfeito. Dri, qual que é a sua visão sobre os avatares? Então, acabei de falar que tô tão tensa, tô querendo o avatar. Aí eu começo a pensar, não, meu avatar vai ser assim, assim, assim. Aí eu falo, mas sei lá, que se ele fosse... Porque como é um universo sem limite, a gente não tá habituado a lidar com isso. Não tem um limite, então eu posso ser do jeito que eu realmente quero, mas esse jeito que eu realmente quero vai funcionar financeiramente? Vai ser bom para mim com as empresas? Porque eu não posso perder esse meu olhar, é o meu negócio. Okay. Então, assim, até onde eu posso ir com um avatar que vai gerar para mim coisas legais e que a empresa vai olhar para mim de um jeito legal? Ou eu vou criar um avatar que vai, sei lá, as empresas não querem colar nesse avatar. Eu tenho que tomar cuidado na hora de pensar na minha figura, nessa persona, que não deixa de ser uma persona que tem a ver comigo, né? Eu estou criando, mesmo que ela seja diferente de mim, mas ela tem o meu olhar, ela tem o meu controle. Eu acho que tem uma coisa que é super importante, e é um ponto de vista aí agora pessoal. Primeiro, o clássico não tem certo e errado, mas tem uma coisa que eu acredito que ele tem um terreno de legitimidade. Ou seja, o seu avatar ele tem que ser alguma expressão de alguma crença ou de algo que tenha dentro de você. Porque senão você não vai criar uma verdade. Então ele pode ser um superego? Ele pode ser um superego, mas ele está dentro ali do seu consciente. Ele pode ser a expressão de alguma causa, alguma crença ou de algo que você acredite ou de que você é. Ou ele pode ser uma face oculta sua também. Então acho que essa que é a grande, para mim, né, na hora que você vai trazer um avatar, a expressão de um avatar para dentro desses novos universos, pensando numa celebridade, num artista, numa pessoa, aquilo que você está colocando em frente das pessoas naquele universo tem que ter uma verdade dentro de você. Pode ser uma verdade que ninguém conheça, que ela esteja oculta dentro do seu coração, dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, mas ela tem que ter algum tipo de crença e de valor que está aqui dentro para você expressar ele lá fora. Porque tem uma verdade que tem sido assim, tem se repetido. Os avatares são bem mais jovens do que as figuras que a gente já conhece, tá? Eu tô falando das gringas, eu tô falando das meninas que já têm um avatar. É sempre uma versão mais jovem e assim, a pele perfeita. Toda trabalhada na perfeição. Sim. Eu acho que esse é um ótimo ponto de discussão. E esse ponto, para mim, é muito mais importante para fazer crescer esse avatar do que a base que você tem de 6 milhões. Tipo, é claro que a sua carreira, a sua imagem, a base que você tem vai ajudar, mas é muito mais importante essa consistência. Porque, de certa forma, você não está criando algo do zero, né? Tem a Adri por trás, mas essa consistência ela vale muito mais do que seguidor. Porque é isso, assim, a narrativa, de novo, né? A narrativa, ela é muito perceptível para as pessoas. Tudo que a gente fala de verdade de marca, propósito, se estabelece aqui. Mas agora você me deixou curioso, assim, de fazer diferente, né? Eu não posso ter um avatar fora dessa... Não é uma regra, mas bem ou mal, se você olhar, é muito próximo. Os avatares estão próximos fisicamente exato. do Eu outro. acho um ótimo ponto, Adri. Eu acho um ponto super legal. Eu não poderia, por exemplo... Já que estamos aqui num toró de palpite, estou participando desse toró, eu não poderia ter a pele preta dentro do universo do metaverso? Eu não poderia ter mais idade? Por que eu tenho que ser tão jovem? Será que eu não poderia ser uma outra versão bem diferente de mim? Você já deu essa resposta. Você pode tudo. Então, mas aí você fica na dúvida. Você fala, mas até onde? Como a gente não tem essa referência, a gente pode. Mas e o medo? E será que eu vou? E será que isso... Como é que será... Como é que as pessoas vão olhar para isso? Mas eu fico pensando, por que tem que ser tão próximo? Só que aí, aqui é um exemplo legal, né? O pode tudo, ele tem que estar baseado... Eu acho que a estratégia, o negócio já deixou claro, mas tem contexto, né? Você falou, ter um avatar preto, por exemplo. Qual o problema? Então, qual o problema? Mas aí você tem toda uma base de estudo, né? Para entender qual é o sentido, né? Não estou aqui passando em cima de algo, né? Eu tenho... O que significa isso para uma pessoa preta? Ou qual vai ser a narrativa? Eu acho que
você pode tudo, mas tem um repertório, tem um estudo comportamental, o estudo se você não está fazendo algo que está ferindo alguém. É claro. Mas olha como é complexo. Mas se dentro desse universo a gente parte do princípio da liberdade e de poder ser e de poder criar, você automaticamente não estaria ferindo, né? Mas olha como são questões que a gente acaba trazendo os nós da vida real para dentro de um universo que não deveria estar. Total. A gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos é como eu tenho visto, a gente tem que tomar muito cuidado para realmente separar, porque é um mundo paralelo. Não tem a ver. Se a gente começar a carregar muito os nossos medos, as nossas vontades e as nossas dúvidas do mundo real para lá, a gente vai transformar o metaverso numa chatice sem tamanho. É por isso que é a tua verdade que vai dar consistência para tudo isso. Assim, é a verdade aqui. É a sua verdade e acho que é muito do que você falou também, Luiz. O mais importante nessas novas mídias, universos e afins, quando a gente fala de um agente ator, né, um ator do universo, é a narrativa. Os metaversos mais populares, os que estão dando mais certo, são aqueles que têm uma narrativa, um storytelling forte por trás. Eu vou dar o exemplo do metaverso dos Bored Apes, que eles criaram o metaverso deles e ele bombou, veio ter o maior número de venda de terrenos, inflacionou todas as compras e tudo mais, foi um blockbuster, porque não é só que ele lançou um metaverso, ele é o metaverso associado ao NFT dos Bored Apes, que estão bombando, que tem várias celebridades que ele gera uma comunidade, dentro da comunidade a gente dá um monte de benefício que, by the way, ele tem um metaverso. Porque tem uma narrativa por trás, e lá você é um macaco com N expressões. Né? Quando você vai criar a sua verdade, a sua narrativa, o seu avatar, que legal, pode ser um macaco. Pode ser um macaco, pode ser um extraterrestre, um panda, o que você quiser. Né? Mas se por trás disso você tem uma narrativa. Por que, então, que a Adri virou macaca? Porque a Adri se inspirou nos Bored Apes. Beleza, tá tudo certo. Beleza. Por que eu vou ser assim, assado cozido? Porque eu me inspirei na minoria, porque eu inspirei nas Perfeito. dores de uma galera aqui fora. Perfeito. Tem mil coisas que eu posso criar lá dentro e transformar o meu mundo. Deixa eu pegar esse exemplo, assim, porque assim, eu no caso da pessoa preta, assim, quem me conhece sabe do meu trabalho relacionado à inclusão e diversidade, e eu gosto muito de falar sobre isso. No caso de você ter um avatar de uma pessoa preta, a verdade, qual é a conexão, né? Qual é a conexão? É de dar voz, né? É de trazer uma narrativa que dá voz para uma maioria minorizada? É essa ligação. Uhum. Assim, e claro que, obviamente, vão rolar críticas, é natural. Bom. Mas você tem isso muito claro. Por isso que eu acho que a Adri tá batendo muito no ponto da liberdade, mas a estratégia e os questionamentos, isso também dá liberdade, né? Claro. Esse passo atrás de por que eu tô fazendo isso e como que eu vou dar consistência a isso também dá liberdade na narrativa. Eu sempre falo da função, né? Aí agora carregando um pouco a tinta na Web3, né? Praticamente tudo que você faz hoje na Web3, seja um token, um protocolo, um metaverso, uma atividade, uma tecnologia, uma rede, seja lá o que for, existe uma função por trás. E é essa função que gera valor para aquele ativo. Aqui, para mim, no metaverso é a mesma coisa. Se eu estou lançando um avatar, se eu estou me lançando dentro do metaverso A, B ou C, numa expressão que não é a minha expressão real, qual que é a função dele nesse universo? E desse universo para fora desse universo? Né? Ou seja, tudo nesse novo universo que a gente está vivendo hoje, ele tem a ver com propósito, função e o impacto que você quer gerar. Porque a gente está numa sociedade hoje que, felizmente, está se atentando mais a isso, está indo ao encontro de ter pessoas mais conectadas a causas. E a Web3 ela traz muito sobre isso. A Web3 ela é baseada em protocolos e fundamentos por trás de protocolos. Eu vejo aqui a mesma coisa. Se eu vou fazer meu avatar, se eu vou inserir um projeto, eu como marca, eu sou uma marca hoje de Web3, se eu for patrocinar um projeto, uma artista, uma celebridade, por qual função, por qual fundamento que eu estou fazendo isso? Então acho que aqui é a mesma coisa, o fundamento por trás do que você está fazendo, sabe? Concordo em gênero. Quando a gente começou a falar sobre Avatar, a primeira coisa que eu falei de personalidade, eu quero tentar, dentro dessa personalidade, ser uma figura que faça o bem lá dentro, que crie uma possibilidade de ajuda lá dentro para as pessoas, para os outros, de alguma forma. Então a gente está nesse processo de pensar como é que é essa personalidade, o que eu posso fazer para ajudar? Será que lá dentro é um universo que precisa de ajuda? Até questionei da dor de dente. Será que as pessoas lá dentro vão precisar de ajuda? Ou todos que vão estar lá vão estar vivendo num mundo
utópico, no mundo da fantasia. Como é que vai ser isso? Será que as pessoas vão levar os problemas para dentro do metaverso? Hoje em dia, quem está lá já cria algum tipo de rusga e problemas de personalidade? Vocês acompanham isso mais de perto do que eu? De certa forma, sim. Já rola. Já rola. Tem pessoas que têm expressões em metaversos, tipo, própria Cidade Alta, né? Que você tem uma vida bem parecida com a vida real, que pessoas têm famílias paralelas. E nessas famílias paralelas tem crises. Fulano traiu ciclano, tive um filho com... Olha lá, gente, replicando os nossos erros. Olha lá. Concordo. Agora eu tô começando, eu tô gerando uma empatia com as suas aflições, tá, Adri? Porque eu acho que eu gosto muito do questionamento. Por que tem que ser assim, igual aos outros? Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E aí o meu questionamento às vezes a gente quer criar um projeto pronto. Não, essa persona com essa narrativa... ela vai se desenvolver também. Eu acho que pode mudar, né? Ela pode... Por que não? Né? Por que meu avatar não pode ficar diferente? Exato. Então, assim, tem pintar isso... o cabelo. Tem isso também. Tudo agora aqui... ele vai envelhecer? Você que decide. Com o passar do exato. tempo? Eu acho que você que decide. Ou lá é um universo que realmente as pessoas mais velhas não têm espaço. Eu penso nisso, porque só vejo avatar jovem. Agora, olha que interessante essa Ótimo narrativa do envelhecimento. Em si é uma narrativa, é um aprendizado, é uma educação... Um avatar que tem toda uma plástica, né, imortal envelhecendo. Olha que interessante. Olha. Mesmo a causa de ajudar, ela, quando você vai encontrando uma narrativa e uma forma, ela já vai ficando interessante. Sabe, também. uma coisa que eu fiquei muito apegado aqui no que a Adri falou, né? A gente replicar num ambiente que deveria ser livre as aflições da vida real. Horrível sabe? isso. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está começando, eu não sei de que maneira, até as próprias, como a gente falou das marcas, as marcas acho que precisam ter um papel lá dentro de todos os mundos importantíssimos, inclusive para evitar que isso aconteça. Eu acho que teve uma questão aí em algum dos mundos que rolou até um piquete já por causa de uma sim, de uma marca de eletrônicos. De uma marca de eletrônico que entrou e teve gente com piquete. É o tipo da coisa que, na minha opinião, não deveria estar ali. Porque é um universo tão nosso, é um universo de tanta luta, de tanta dor, que eu não sei se cabe nesse outro universo. Se a gente está... Não tô querendo criar um mundo da fantasia só, mas veja bem, se a gente está falando de liberdade... a gente mesmo está criando os nossos problemas lá dentro. Mas sabe que aqui, eu não sei se eu vou ser polêmico, na verdade, eu acho que é muito difícil isso. É muito difícil você... Porque como ser humano, e como um ser humano, mesmo numa representação de design, em 3D, num avatar, você acaba espelhando. É muito complexo isso, assim. Ainda que a gente queira ter a construção de um mundo que possa ser livre de algumas coisas, eu acho muito difícil. Nossa, engraçado. Eu vejo assim meu avatar livre dessas amarras que eu tenho que ter. Porque bem ou mal eu tenho que ter. E assim, eu não tô querendo ter uma visão pessimista. Eu sou muito otimista. Mas eu só tô espelhando essa complexidade. Essa angústia, porque é uma angústia isso, que eu tô trazendo aqui. Porque ainda, Adri, assim, ainda que o seu avatar, a sua narrativa, seja essa narrativa de um mundo de liberdade, ele vai esbarrar em outros mundos que talvez não tenham essa regra da liberdade. Olha que muito louco. É muito louco. Eita! E as diferentes narrativas que podem ser construídas, né? E você deu o exemplo do Aboard Ape, e aí eu acho que é legal também a gente dar uma contextualização, assim, em relação aos NFTs. Qual que é a relação dos NFTs com o metaverso? Né? Porque tem benefícios atrelados aos NFTs que pode, né, enfim, ter vários benefícios atrelados ao metaverso também. Explica pra gente isso. Tem, de novo, várias conexões muito próximas entre NFT e metaverso. O NFT ele é um token, né? Não deixa de ser um token e ele pode ser um token de pessoas que você consegue ter a expressão de um ativo digital, único, não fungível, né? Que é o conceito dele, e aquilo ser um ticket para você entrar em diferentes espaços, em diferentes metaversos e ter diferentes acessos. Né? Então existe uma relação muito próxima de que a partir do que o NFT ele gera para você, dentro da sua wallet, dentro da sua carteira, uma prova de que aquilo é seu, pertence a você, e só você tem aquilo naquele momento, enquanto você não transferir para outro lugar, ele cria uma forma de você quase criar uma etiqueteira de metaverso, que é onde você vai entrar no determinado metaverso, ou então numa determinada área daquele metaverso, só quem tem o determinado NFT. Né? Então o NFT ele acaba criando vias de acesso para você entrar em diferentes espaços, e como eu falei do contexto de interoperabilidade, no meu ponto de vista, e não é eu só que estou falando isso tem vários estudos acontecendo ao redor disso, dizem que metaversos em Web3, construindo em networks diferentes, então pega um Decentraland que está numa network, aí você pega um
um Fortnite, que nem está em network nenhuma, porque ele não está em blockchain, a partir do momento que ele entra numa mesma network, mesma rede do Decentraland, aquele token do Decentraland, ele pode valer dentro do Fortnite. Aquele token... Aquilo que a gente falou no início, Exatamente. da moeda poder te girar em vários mundos. Dessa interoperabilidade. É. E tem uma outra coisa legal também do NFT, que pode também gerar dentro de um token holder, um token de governança, que é as DAOs que são construídas em cima de metaversos, por exemplo. Né? O que significa isso? Uma organização descentralizada, onde a comunidade, os usuários, os detentores daquele token ou daquele NFT, tomam as decisões em comunhão para dizer para onde aquele metaverso vai. Então isso também é muito poderoso. Né? Quando a gente fala de NFT, você ter a oportunidade de ter um token que consiga ter poder de voto, poder de escolha, de quais caminhos aquele universo vai tomar, é isso que acho que é uma das grandes belezas da Web3 do metaverso. Porque hoje, dentro de uma plataforma centralizada, um Fortnite, um Free Fire, um Counter-Strike, ou seja qual for, você não toma decisão para onde ela vai. A comunidade não diz o que a plataforma vai fazer, qual é o próximo release, o que vai ser o próximo mapa, como as coisas vão acontecer. Quando a gente vai para os metaversos que estão construindo na blockchain e descentralizados, que são DAOs, que estão sendo geridos pela comunidade, você poder descobrir e ajudar e colaborar a decidir para qual o futuro daquilo, na minha visão, é quase que criar uma sustentabilidade eterna daquelas plataformas. Porque você é como uma interação quase que sem fim, sabe? Tem um outro lado aqui, os games nos ensinam muito sobre isso. O filho da Dri, de 11 anos, né? Ele dá mais valor para uma skin num game do que às vezes para um tênis. Para ele, comprar NFT da Nike, que a Nike acabou de lançar, faz muito mais sentido já. Muito. É muito orgânico. Então, considerando que nesse mundo do metaverso é uma lógica de transação, é o valor que você dá para a bolsa da Gucci vendida no Roblox mais do que no mundo real. É o exemplo que a gente sempre dá. Muitas vezes para nós, que estamos com a cabeça no Web 2, não faz sentido o NFT. Mesmo que você seja até um early adopter, não faz sentido, calma. Né? Por que eu vou pagar por essa imagem? Mas para quem é orgânico, e aqui eu não estou falando de idade, né? Para quem é orgânico, faz muito sentido. Aí que eu falo que é uma nova ordem de transação, de valor, de relação. Total. Mas tem a hora certa, né? Porque quando eu comecei a falar com o Robbie, eu falei, eu quero ter o NFT. Ele falou, calma. Vai bem devagar aí com o seu andor, gata. Tá chegando... Quer sentar na janelinha mesmo? É disso que você tá falando? Não é? A Adri quer o pacote todo, né? Quer o pacote, eu quero ter, já tô pensando até NFT, já tenho até a imagem do NFT, eu quero... Falei, calma, vai devagar. Porque é uma coisa que a gente escuta falar e já quer fazer, porque parece muito... Não que parece simples, não. Pelo contrário, não é simples. Mas parece muito possível você fazer rapidamente, se você tiver um bom designer, uma boa ideia e tarará, que você pode colocar tudo em prática agora. Não, você consegue fazer num clique, essa é a questão. Mas para funcionar tem que ter um histórico. Agora, se você não tem histórico, onde é que você vai chegar com o seu NFT? Estratégia. Histórico, função, conteúdo, construção né? de comunidade, aquele NFT tem que destravar e gerar valor para as pessoas. Exatamente. Porque senão vai entrar na banalização dos NFTs, vai entrar na banalização da Web3 e vai entrar naquelas discussões sem pé, sem cabeça de que isso é só um JPEG sem valor. Como tudo começa a desvalorizar também, né? Se é banal, desvaloriza. Perfeito. E você falou num ponto importante. Para evitar a banalização, vamos para algo prático. O que vocês indicariam hoje para as marcas, empresas? A gente já falou alguns pontos aqui, mas já vamos ser bem prático. Para iniciar no metaverso, o que precisa definir antes, saber antes? Estratégia, objetivo? Eu vou trazer um pouco da minha própria experiência. Eu fiz um mapeamento junto com o meu parceiro. Eu tenho um parceiro que é uma agência de games incrível, que trabalha comigo muito perto, já tem um tempo. E antes de entrar em qualquer metaverso, a gente falou, vamos fazer a lição de casa? Qual foi a lição de casa? A gente criou um mapeamento de todos os principais metaversos que existem, seja ele Web 2 ou Web 3, seja ele economia blockchain, economia aberta, economia fechada, e criou ali uma categorização de 4 features que a gente foi identificar e mapear de cada um desses metaversos para entender como e quais são as possibilidades de uma marca entrar nele. Então, vou dar um exemplo. A gente criou ali a feature de flexibilidade da produtora, né, do dono do publisher, porque tem publisher que dá mais flexibilidade para a marca, tem publisher que vai lá e caga um monte de regras, você não pode fazer nada, então basicamente você consegue botar um logo lá dentro. Então a flexibilidade que a gente chama de flexibilidade criativa, custo de desenvolvimento, porque assim, adorei esse metaverso, vou entrar aqui. Vai lá comprar um terreno Decentraland e pagar $100 mil para ter um terreninho. Não é qualquer marca que paga. Então, uma marca pequena hoje não consegue ter um terreno Decentraland, porque ela não vai ter $100 mil para comprar um terreno. Assim como você não consegue ter um NFT porque você achou bonito. Exatamente. Não vai conseguir também. Exatamente. O segundo ponto, então, flexibilidade criativa, custo de desenvolvimento,
Awareness daquele metaverso. Puta, legal, quero entrar no metaverso desse aqui, adorei. Sou uma marca, adorei esse metaverso. 3 pessoas usam. Cara, na boa, pode ser querer ser early adopter e tal, mas se você não tá construindo uma estratégia, porque você pode ter uma oportunidade. 3 pessoas usam e eu vou ser a marca que vai fazer 1 milhão de pessoas usar. Bingo. Não, 3 pessoas usam, mas eu não tenho o poder de fazer 1 milhão de pessoas usar. Meu, não vai pra lá. Então, awareness daquele metaverso e um outro componente ligado ao awareness é o engajamento do metaverso. O que é? O componente de quantas pessoas tem naquele metaverso, mas quantas pessoas usam? Tem um monte de metaverso ali que tem 1 milhão de pessoas, 5 pessoas usam. Não vale a pena. Tem metaverso que tem 100 mil pessoas e 80 mil usam. Vale a pena, porque é um metaverso altamente engajado. Então, a flexibilidade criativa, custo de desenvolvimento, conhecimento dele e o nível de engajamento dele, o mix desses 4 pontos, desse N metaverso que você existe, se ele é economia aberta ou economia fechada, que faz toda a diferença, ele faz o primeiro passo de uma marca entender de acordo com o que ela tem de possibilidades e propósitos, aonde ela vai entrar. Tem, por exemplo, o metaverso que ele é muito focado no público feminino. O próprio Avakin Life, ele é pequeno, mas ele já tem hoje representação no Brasil, o que facilita muito a negociação com... O próprio Boticário também fez Isso, é o case que eu ia falar. Então, assim, ele é pequeno, fala com nicho, ele é mais focado em mulheres, mas a Boticário tá lá fazendo várias ações e faz um puta de um sentido. Então, você tem que mapear tudo isso. Qual que é o target? Tem metaverso que é pra gente mais jovem, que é pra gente mais de idade, que é pra gente de diferentes tribos, enfim. Você tem que ter um olhar muito de... Deixa eu fazer a lição de casa, deixa eu criar o meu mapa da mina, criar uma matriz, em cima dessa matriz, de acordo com a minha realidade, com as minhas possibilidades, eu vou escolher as minhas brigas. Eu gosto muito de dizer, quando essa pergunta ela aparece muito, e ela tá na euforia das marcas, né? Não olha para fora. Eu acho que aqui tem uma aula de possibilidades, mas inicialmente não olha para fora, olha para dentro. Legal. Eu gosto de dar muito exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre tem um ecossistema de milhões de vendedores e compradores ali, dentro da companhia. Será que faz sentido ele olhar para fora? Será que ele não pode pegar? Aí ele vai decidir, eu vou testar uma NFT aqui dentro, eu vou testar blockchain, eu vou testar a própria gamificação. Será que nesse universo ele já não consegue ter tantas possibilidades? Eu acho que tem esse questionamento. Olhar para a tua estratégia. No caso de Avakin Life e o Boticário, eu gosto muito desse case porque eles começaram... o Boticário criou uma loja dentro da Avakin para entender como era o mundo gamer. E a partir dali, essa loja ela virou um patrocínio a Black Dragons, que é um time de esportes feminino. Olha que muito louco. Serviu como MVP, serviu como formação de métrica para decidir um investimento tradicional. Então tem esse exercício também. Não olha só para fora, porque olhar para fora pode dar um pouco de desespero. Olha para dentro também. Às vezes tem muitas coisas ali dentro que podem funcionar. Isso acontece muito, só não me alongar, mas muitas empresas hoje, varejistas de moda, entraram nesse hype de lançar avatares porque tinha a Lu, porque tinham outras avatares que estavam indo bem. Algumas precisaram recuar. Total. Do tipo, por que eu preciso de avatar? Talvez meu negócio é o outro lado, é olhar para meus creators. Sim. Então tem muito esse questionamento também. Como artista, a gente olha só para os avatares por enquanto, que também não está certo, né? Você pensa num avatar, como eu falei, bonitinho, mais jovem, né? Do jeito que você sonha, e coloca e abre um Instagram para ele. E aí você toca a sua vida no Instagram. Não tem certo, não tem errado. A gente começou essa conversa assim, mas é muito mais do que isso. Você criar uma rede social para o seu avatar. Não é, a ideia do metaverso não é exatamente essa. Total. Né? Então, eu percebo que esse é o caminho mais lógico, mais rápido e talvez mais barato. Total. Né? Acho que tá um pouco... Tá meio fácil para todo mundo criar assim. Mas eu acho que tem um universo mais complexo que faz muito mais sentido para um artista, que é a comunicação, que é a estratégia, que é se colocar dentro desse universo. Eu adoro a lucidez da Adriane. Inclusive, marcas, levem a Adriane para falar sobre isso. Porque, olha, aqui temos uma especialista em metaverso. Ela chegou aqui falando que não vai vendo, ó. Minhas aulas com o Robinho e com meu marido Alexandre, que fica falando na minha orelha o tempo todo desse negócio de metaverso daqui, metaverso de lá, eu já tô, ó. Não, mas esse ponto é muito importante, assim. Por que eu preciso replicar o que as pessoas estão fazendo? Então, porque, assim... É muito mais do que isso. Eu sempre trago algo que é quase que eu me chamo de um sonhador e às vezes meio até inocente, assim. E é algo que eu vou tentar fazer até o fim da minha carreira. Qual que é o propósito que você cria por trás do que você está fazendo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a boa sorte, a boa aventurança de estar numa missão. Minha missão hoje é democratizar o acesso às tecnologias e ao Web3 para o Brasil e para o mundo. Seja via Alma ou seja via a 2TM, o mercado Bitcoin, onde eu trabalho hoje. Então, quando você coloca uma missão por trás e você acredita naquilo, fica muito mais fácil de você tangibilizar o que você quer fazer. O que a Adri falou é a mesma coisa. Assim, se eu vou criar meu avatar,
Se eu sou um artista, uma celebridade, uma marca, seja o que for, por que eu vou fazer isso? Qual que é a função para o mundo que eu vou dar para isso? Qual que é o propósito por trás? Que tipo de impacto que eu vou gerar? Não é só se você querer ir lá, criar uma história. E, de novo, gente, não tem certo, não tem errado, eu não estou julgando o projeto de A, de B e de C. Mas eu estou dando uma perspectiva que é, se você vai se dar o trabalho de fazer isso, você minimamente se deu o trabalho de pensar como que você ajuda, constrói ou faz impacto em determinadas comunidades. Então, acho que esse ponto de comunidade, para mim, ele é super importante nesse novo mundo que a gente vive. Eu vejo que cada vez mais a gente vai trabalhar em tribos e vai viver em tribos de comunidades, seja elas virtuais e físicas, muito mais do que a gente via antes. Então, você conseguir se conectar em diferentes comunidades e você estar presente ali para gerar algum valor para ela, e pode ser de N formas, educacional, de autoestima, de diversidade, seja lá do que for. Você conseguir enxergar que você tem uma função no mundo, você não veio só para respirar e comer e beber na vida, você veio para talvez também colaborar com alguma causa, colaborar com alguma coisa. E hoje, a tecnologia da Web3, a blockchain, os tokens, eles viabilizam isso em N formas. E os avatares e NFTs e metaversos é apenas mais uma delas. Então, se você vai entrar, encontre um propósito, encontre um impacto que você vai gerar por trás disso, que vai ser muito mais sustentável. E já pensou num golaço, trazer uma coisa que deu certo lá para o mundo real aqui? Não ao contrário? Porque, por enquanto, a gente está falando das nossas aflições daqui para lá. Né, do quanto a gente deve cuidar para que isso não aconteça. Mas já pensou se a gente consegue dar um gol, fazer um golaço lá e realmente transformar uma ideia, uma postura, ou mexer com uma comunidade e trazer um case de lá para a vida real? Total. Né? Golaço. Perfeito. E a gente vai ter um episódio só para falar sobre comunidades, né? E não se esqueçam, pessoal, de se inscrever, colocar suas perguntas, as suas opiniões também no chat, né, do YouTube. E também seguir a Alma e o Web3Cast em todos os canais que a gente vai estar aí. Opa, me segue também, tá? Segue todo mundo daqui. O arroba vai estar na telinha de todo mundo também, na descrição de todo o episódio. Gente, eu adorei o papo e teve tantas reflexões sobre narrativa, sobre futuro, sobre presente, sobre diversas, né, dúvidas que a gente... Não, Adri, você estava como especialista aqui. Obrigada. Eu estou aqui disponível para falar sobre metaverso, vou começar a fazer palestra. Especialista em metaverso. Especialista. É o caso de sucesso das aulas do Arábia. Eu tô muito curioso pro que vem por aí, viu? Porque você instigou bastante aqui. Eu estou pensando muito nisso. Olha, se eu conseguir colocar, de fato, sem medo, porque o problema está no medo, gente. O problema da vida real está no medo também, né? Minha mãe sempre me ensinou que ter medo é importante. Que a gente não pode ser destemido na vida, que a gente tem que ter medo para ter responsabilidade, é sinal de responsabilidade. Mas eu estava tentando ser um avatar destemido, entendeu? Nesse universo, porque eu achei que eu não precisava carregar essas verdades para lá. Então eu tenho, se você falasse para mim agora aqui, ó, Adri, sem medo, vai, eu tenho um avatar na minha cabeça e tenho toda a narrativa para ele. Mas e o medo desse negócio, depois eu apanhar tanto na vida real por causa do meu avatar lá? É melhor não, entendeu? Mas aí que tá a questão. E esse exercício já é importante, né? De questionar, mesmo que... Olha eu aqui entrando no problema, mas mesmo que pivote, que mude, mas é isso, assim, esse questionamento. Eu acho que... E essa conversa aqui na linha de educação eu acho muito interessante, né? E testar, acho que a gente tem que testar, experimentar e, de novo, se colocar numa postura de também apoiar diferentes projetos, diferentes causas. Então... Fazer um avatar que vai botar só a cabecinha assim, aí volta correndo. Muito bom. O personagem já pode ser esse, só né? a cabecinha. Ver se eu vou apoiar. Foi aprovado, não foi? Bom, gente, olha, foi muito bom o papo. Gente, acompanhem todo mundo que tá aqui na mesa, acompanhem o canal também. E mensagens finais. Quero que todo mundo dê uma mensagem final aqui para esse episódio. Se gostou, o que gostou, enfim. Adri, vamos começar com você? Vamos. Bom, primeiro eu amei participar e acho que cada conversa que a gente tem sobre esse assunto, eu saio sabendo um pouquinho mais, que é um papel também muito importante, porque afinal de contas a gente tem que saber cada vez mais. Então, primeiro, muito obrigada pela aula, que é sempre uma aula poder debater esse assunto, trazer isso para perto, porque vai fazer parte, não tente fugir, você que está assistindo, não tenta fugir, porque ela vai te atropelar, o metaverso vai te atropelar, em algum momento você vai ser atropelado por isso. Então é melhor você já estar dentro e saber do que se trata, né? Então, para mim é uma honra participar de todas as conversas, de estar perto de quem sabe muito. Muito obrigada, adorei, e adoraria poder estar aqui falando de um metaverso
incrível só de coisas boas. Porque eu acho que de coisa ruim a gente já está cheio. Pacete, sua finalização. Primeiro, eu queria agradecer a Adri por essa aula, na verdade, porque assim, o que eu disse, essa lucidez e muitas das provocações, eu acho que servem para muitas empresas e marcas aqui, mas a reflexão sobre o metaverso, em abril eu entrevistei o Fiote, né, da Lab Fantasma, parceiro do Emicida, um dia antes do Emicida fazer um show dentro do Fortnite, e eu mediei um painel com ele 1 hora, e 80% da nossa conversa foi sobre política, foi sobre sociedade, mas eu achei muito interessante, porque ele fazia a crítica, ele fazia o questionamento, ele falava dos problemas, como a gente tratou aqui, mas eles estavam apresentando um puta de um projeto. Então, eu acho que a experimentação, ela vem com a lucidez, ela vem com os questionamentos, mas é isso, testa, né? No caso específico do Emicida, ele estava lidando com uma nova modalidade de contrato, né, com o Fortnite. Então é isso, testa, questiona, vai além da euforia, pensa no propósito, pensa na estratégia, mas testa. Isso é muito importante. Bom, eu vou reforçar, então, a honra de estar aqui com vocês. Então, sou fã de todo mundo aqui, da própria Rafinha, da Adri, do Pacete. Então, primeiro, é muito legal estrear o nosso podcast da Alma, que conforme a gente falou no começo, com muito carinho a gente está fazendo isso aqui, para tentar colaborar também no desenvolvimento dessa comunidade da Web3 e tentar trazer temas que são relevantes para as pessoas. Então, eu gostei muito da conversa, porque a gente trouxe de uma forma muito prática também todos os temas de aperto em relação a esse assunto, né? E, de novo, deixando claro que a gente está tão no começo, está uma oportunidade tão gostosa de começar a entrar agora, de aprender, de se inteirar, de você estar construindo junto. Então, acho que para mim o maior recado, a parte mais legal de tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, é a possibilidade e quase que uma oportunidade, um golden ticket que a gente está ganhando nesse exato momento, neste ano de 2022, um ticket dourado para a gente participar disso, construir isso junto. Porque, de novo, não tem certo e errado, não tem o bonito, o feio, é todo mundo fazendo junto, pegando do começo. E aí eu vou vou fazer aqui o reforço que eu falo de posicionamento. Gente, quem chega antes vence. É isso. E não tenha medo de errar, né? A gente erra para acertar. É isso. Gente, eu amei a conversa, sou fã de cada um de vocês também. E, bom, quem tá aí nos ouvindo sabe que essa é a playlist Learning, né? Então, a gente dá uma introdução a tudo isso que a gente falou. Até a gente deu várias reflexões super importantes aqui, aprofundadas. E se você também quer conteúdos mais avançados, mais aprofundados, tem a playlist Expert também. Então, convido vocês todos a ouvir, a se inscreverem. E até a próxima, pessoal.